Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois. Livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, é mais ou menos uma continuação do livro Há 2000 anos, onde o Emmanuel conta a história dele próprio como protagonista, em que ele era um senador da República Romana de nome Publio Lentulus. Aqui nesse livro, ele próprio na apresentação disse que não seria ele o protagonista, e sim a Célia, a que ele classificou de uma alma muito evoluída, um espírito já bastante idoso, se a gente pode dizer assim, e que conheceu a doutrina evangélica de Jesus Cristo nessa encarnação, e por isso, por ser de uma família em que todos eram politeístas, ela já estava ali fora da caixa, o que já denotava alguns probleminhas que ela poderia ter, e a gente foi acompanhando toda a história da nossa heroína, digamos, entre aspas, desse romance, que não é um romance fictício, que não é um romance para passar tempo, porém uma história real e verdadeira, e que Emmanuel nos aconselhou no início do livro que a gente devia ler e meditar sobre. No livro Há 2000 anos, que eu também fiz, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, ele diz que ele abria a intimidade dele, isso sou eu que estou dizendo, mas ele diz que era para nos servir de roteiro. Eu acredito que ele quer fazer com que nós possamos ser sábios, que a gente possa aprender com o erro alheio, e trazendo esse manual de instrução. Então, nós estamos aqui nesse livro que retrata então toda a saga desse espírito, que nessa encarnação é chamada Célia, e nós estamos na segunda parte do livro, que traz então, esse é o 4º capítulo, que é intitulado de Minturnes a Alexandria. Ela saiu então ali de Minturnes, na Itália, para Alexandria, na África, depois que ela foi expulsa de casa pelo pai, junto com um recém-nascido, que ela acreditava ser irmão dela. Por isso, para que o pai dela não descobrisse a traição da mãe dela, ela então disse que era filho dela, e por isso ela foi expulsa de casa, sem absolutamente nada, e foi perambulando e encontrando pessoas que ajudaram ou que não ajudaram. O último que ela encontrou foi um senhor, um ancião chamado Marinho, o nome dele foi esse nome que ele adotou, depois que ele foi salvo então da morte pelo avô da Célia, que é o Quinéio Lúcius, que já partiu, não está mais nesse plano. Nós vimos todo o primeiro capítulo da segunda parte do livro, foi sobre a morte do Quinéio Lúcius. E ele, no momento, no leito ali de morte, ele pediu a Célia que cuidasse dos pais dela e disse que estaria sempre ao lado dela, ajudando-a, guiando-a. E isso que a gente vê que está acontecendo, realmente ela está sendo guiada por ele, é lógico, sendo guiada por Jesus Cristo através dele. E aí então nós vimos que ele morreu, o senhor Marinho morreu, a criança também morreu, e a Célia ficou ali como se fosse o filho masculino do senhor Marinho, que ele pretendia levar com ele para Alexandria, na África, onde havia ali então um convento ou um monastério, mas era só de homens. E a pessoa que tomava conta ali do monastério era o irmão Epifânio, que o senhor Marinho explicou a Célia que ele era uma pessoa difícil. Porém, ele não acreditava que seria tanto, eu acredito, pois logo que a Célia bateu ali na porta do convento, do monastério, ela foi recebida pelo porteiro, de nome Felipe, que disse a ela que seria super difícil, porque eles eram tratados ali a mãos de ferro pelo pai Epifânio, que exigia ser chamado de mestre ou de pai, e que ele os tratava como se eles estivessem em uma caserna militar, que foi essa a educação que ele teve. E aí então nós vimos que quando o senhor Epifânio chegou e encontrou a Célia, ao invés dela, que vinha de uma viagem longa, ela vinha da Itália, ao invés dele dar a ela um local para ela descansar e para repor as forças, depois servir uma refeição, o que ele perguntou se ela tinha dinheiro, se o Marinho, que ele acreditava que era o pai dela, se ele não tinha deixado nenhuma herança para ela quando ele morreu. E aí ela disse, mas ele disse que toda a fortuna dele ele aplicou aqui para
está iniciando esse monastério, porque foi o Marinho que iniciou junto com Epifânio. E aí ele disse, não, fortuna por fortuna, todos que estão aqui empregaram a deles. Aí ela disse, mas se eu não tenho dinheiro, eu tenho força, eu posso trabalhar. E foi só assim que ele então abriu as portas e decidiu que ela podia ficar. E aí então ela, que agora é o irmão Marinho, ninguém sabe que ela é uma mulher, uma jovem. Aí então ela começou a notar que ali, como a pessoa que estava, que fez a apresentação para ela ali, logo que foi abrir a porta, o Felipe disse, realmente era bem diferente do que deveria ser aquele que seria um local onde estivessem sendo ali tratadas, sendo ali, digamos, produzidas e então fazendo-se crescer a semente do Evangelho de Jesus Cristo, que foi esse, naqueles tempos é isso que os apóstolos faziam. E aqueles que eram cristãos também. E aí ela diz aqui, tem uma passagem que ela diz, notava ela a mesma intriga dos padres flamínios de Roma. E aí eu fui buscar quem são os padres flamínios e eu encontrei aqui que os padres flamínios são aqueles antigos sacerdotes de Roma mesmo, e que o sacerdote no Antigo Testamento era o mediador do homem e Deus. Através dele, Jeová aceitava o sacrifício para a purificação dos pecados. Mas Jesus veio sendo o sumo sacerdote, nos dando acesso entre Deus e o homem. Ou seja, ela notava ali que o irmão Epifânio, o pai Epifânio, ele então estava ali como os padres flamínios, que se colocavam como mediador do homem e de Deus. E não existe isso de haver um mediador entre nós e Deus, porque Deus está em nós. Então Jesus Cristo veio como sendo o sumo sacerdote e nos deu acesso entre Deus e o homem. Ele disse, Deus está em vocês são deuses e tudo que eu fiz vocês podem fazer. Então, não precisa de ninguém para mediar. Se eu desejo falar com Deus, é só eu me internalizar, é só eu fazer silêncio e é só eu fazer uma oração, que eu estou contatando Deus. Então, isso já dava para entender que o pai Epifânio, como eu já disse ali no vídeo anterior também, ele estava ali sobre um processo de obsessão da fascinação, que eu já disse, a gente pode entender isso muito bem no livro dos médiuns, Allan Kardec, Chico Xavier. Então, quando a pessoa está fascinada, especialmente se ela é um líder religioso, e eu acredito que seja mais até para os líderes religiosos, ela está fascinada, ela acha que ela é o próprio Deus. E aqui nós vimos no vídeo passado que realmente era tudo de acordo com a vontade dele. E aí então, vamos ver como é que terminou. Havia alguém ali que guardava o mais venenoso despeito em face da vida pura da Célia, agora como irmão Marinho. Esse alguém era Epifânio, cujo espírito despótico e original se habituara a mandar em todos os corações com brutalidade e aspereza. A circunstância de nada encontrar no filho do antigo companheiro que merecesse censura irritava-lhe o espírito tirânico. Nas horas do capítulo, observava que as opiniões do irmão Marinho triunfavam sempre, pela sublime compreensão de fraternidade e de amor, de que davam pleno testemunho. A jovem, porém, não obstante estranhar-lhe as atitudes, não podia definir os gestos rudes do superior dentro da candidez espiritual dela. Então, foi assim que foi o último parágrafo do vídeo anterior, onde agora a gente vai continuar, mas eu só vou fazer aqui também um comentário, que esse horário aqui, que é as horas do capítulo, é quando eles se reuniam, então não ali para discutir o evangelho, mas ali para discutir as coisas entre eles mesmos, já foi dito ali no vídeo anterior. Eu achei que é bem parecido com esses reality shows, onde tem aquele momento que todos são ali reunidos para um falar mal do outro, né? Para realmente colocar fogo no parquinho. É uma coisa bem diferente do que a gente pensa que pode se encontrar em um local desse, não é?
Então, agora vamos ver como é que continua, e eu peço a Jesus Cristo que possa me abençoar, realmente que abençoe essa minha leitura, que ela seja fluida, de fácil compreensão, e que os comentários que eu faça sejam pertinentes, que eles tragam mais, que eles acrescentem, senão que eu não os faça. E eu peço a Jesus Cristo que abençoe você que está seguindo, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, pois o Emmanuel disse nesse livro que ele devia ser lido e meditado, pois não é uma obra de ficção sem um amparo, sem onde ela esteja centrada. Ela sim é uma obra que traz exatamente como aconteceu com outras pessoas no passado, para que a gente possa saber como fazer melhor a nossa caminhada nessa realidade entre luz e sombras. E eu agradeço muito a Chico Xavier e Emmanuel e peço que eu possa ser inspirada então para fazer os comentários, e que você que está assistindo possa encontrar algum recado, digamos, que tenha aqui para você, tá bom? Muito obrigada. Certo dia, na hora consagrada às intrigas e devassas, que é isso que era chamado então aqui da hora... cadê como é que fala aqui? Nas horas do capítulo. Então essas horas não eram consagradas à leitura do Evangelho, não eram consagradas a pensar que Jesus Cristo diz que somos todos irmãos, que devemos nos tratar como irmãos, e não era consagrada a estudar a máxima dele, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas contrariamente, como eu disse, parece até coisa de programas que não acrescentam muito. Hoje, elas eram consagradas às intrigas e devassas, que antecederam no catolicismo o Instituto da Confissão Auricular, cheio de austeridade e artificialismo. Ou seja, completamente diferente da mensagem de Jesus Cristo. Epifânio fez longa preleção sobre as tentações do mundo, dizendo dos seus caminhos abomináveis e das trevas que inundavam o coração de todos os pecadores, envolvendo todas as coisas da vida na sua condenação e na sua fúria religiosa. Olha então, como que pode ele envolvendo então na sua condenação e na sua fúria religiosa, porque ele já disse ali anteriormente que ninguém tinha que ter vontade nenhuma, era a vontade dele, ele era inspirado pelo alto, então ele podia condenar e todo mundo tinha que estar ali entendendo então como é que ele estava colocando, porque todo mundo tinha que ler ali pela cartilha dele. Terminada a palestra fanática, solicitou, ao modo das primeiras assembleias cristãs, que todos os irmãos se pronunciassem sobre a preleção. Mas enquanto todos aprovavam os conceitos irrestritamente, Célia, na sua inocente sinceridade, replicou. Então os outros já sabiam que para estar ali eles tinham que ser puxa-sacos, eles tinham ainda, como o Filipe, que foi recebê-lo, o porteiro, disse que eles eram tratados à mão de ferro, e eles todos não gostavam desse tratamento, mas eles tinham que fazer de conta, não é? Então imagina o que é esse ambiente que deveria ser de amor e fraternidade. Então a Célia disse: Mestre Epifânio, vossa palavra é extremamente respeitável para quantos laboram nesta casa, mas peço licença para ponderar que Jesus não deseja a morte do pecador. Que interessante, então. Jesus não deseja a morte do pecador. E se eu acredito que no final Jesus Cristo vai estar ali do lado de Deus, dizendo, você pecou, você vai lá, você vai... Será que Jesus Cristo deseja que o pecador vá para o fogo do inferno eternamente? Será que é isso? Suponho justo que nos refugiemos neste retiro até que passe a onda sanguinária das perseguições aos adeptos do Cordeiro. Todavia, amainada a tempestade, acho imprescindível que regressemos ao mundo, mergulhando-nos nas lutas dolorosas, porque sem esses campos de sofrimento e trabalho, não poderemos dar o testemunho da nossa fé e da nossa compreensão do amor de Jesus. Então olha aqui o que a Célia disse, porque ele está dizendo que eles devem ficar ali então e
fazer ali, então, como se diz, uma panelinha mesmo, daquele jeito, e não podem entrar porque ele diz que o mundo está todo cheio de pecado. Aí ela diz, sim, a gente pode se refugiar aqui até que passe essa onda sanguinária, mas nós devemos voltar para as lutas dolorosas. Até porque, como é que a gente cresce? Como é que a gente evolui se a gente não tiver do lado da gente alguém para apertar o botão? Por que Jesus Cristo disse a Pedro, quando ele perguntou quantas vezes nós deveríamos perdoar? 7 vezes? Ele disse, não, 70 vezes 7. Mas e se a gente está ali trancado em um lugar, ali, só com aquelas pessoas a gente aprendeu a respeitar esse, apesar de não concordar com ele, a gente diz amém, amém a tudo que ele diz, a gente suporta os outros e a gente fica ali. Será que a gente vai evoluir desse jeito? Será que a gente vai ter oportunidade para... Porque se a gente não fosse ter que estar convivendo e até passar por coisas que não seriam agradáveis, Jesus Cristo não precisaria dizer, você vai ter oportunidade para perdoar 70 vezes 7 vezes. É a minha forma de entender. O diretor espiritual lançou-lhe um olhar sombrio, enquanto toda a assembleia parecia satisfeita com a oportunidade daquele esclarecimento. Ou seja, todo mundo que não tinha coragem para perguntar agora ficaram satisfeitos, porque eles também tinham a mesma opinião dela. No próximo capítulo, e aí o Epifânio replicou, no próximo capítulo prosseguiremos então com os mesmos estudos, disse Epifânio em tom quase rude, visivelmente contrariado com o argumento irretorquível apresentado contra a inovação despótica dele em detrimento dos ensinamentos evangélicos. No dia seguinte, ou seja, ele ignorou e não respondeu. No dia seguinte, o irmão Marinho foi chamado ao gabinete do superior, que lhe dirigiu a palavra nestes termos. Marinho, nosso irmão Dioclésio, provedor desta casa há mais de 10 anos, encontra-se alquebrado, doente, e eu preciso confiar esse encargo a alguém cuja noção de responsabilidade me dispense de sindicâncias e cuidados especiais. Dessarte, de amanhã em diante, ficarás com o encargo de ir ao mercado mais próximo 2 vezes por semana, de modo a cuidares convenientemente das pequenas provisões do mosteiro. A jovem acolheu a recomendação, agradecendo a confiança a ela deferida, e com semelhante providência, a palavra de Epifânio, nos dias do capítulo, já não seria perturbada pelas suas observações simples e portadora dos melhores esclarecimentos evangélicos. Ou seja, ele ali na doença dele de achar que era o próprio Deus, está totalmente fascinado ali, ele nem respondeu quando ela colocou uma coisa que era tão evidente, que todos queriam saber também, mas não tinham coragem de perguntar. Ele não respondeu, mas aí ele já foi procurar uma forma de tirá-la dali. Aí então ele vai colocá-la, deu a ela uma responsabilidade que vai deixá-la fora então dessas reuniões no dia do capítulo, e assim ela não vai mais interferir, não vai ter problema. O mercado distava a 3 léguas do convento, porquanto estava situado numa grande povoação na estrada de Alexandria. Desse modo, em sua caminhada a pé, sobraçando 2 cestos enormes, a filha de Elvídio era obrigada a pernoitar na única estalagem ali existente, visto ter de esperar a parte da manhã seguinte, quando o mercado exibia os produtos. E aqui, olha, esse mercado estava a 3 léguas ali do convento, ali do lugar onde eles moravam. Eu fui buscar quanto que é uma légua aqui, eu encontrei que depende do local e da época, mas eu encontrei um aqui que diz que uma légua equivale a 4,82804 quilômetros. Então, a gente pode ver que se uma légua são 4, se eu estou bem aqui certa, 4 vezes 3, 12, ela andava muito e não tinha, então ela ainda tinha que pernoitar. Então ele realmente a afastou para que ela não incomodasse mais. Aquelas jornadas semanais cansavam-na sobremaneira a princípio, mas pouco a pouco foi se habituando ao novo imperativo de suas obrigações.
Aproveitando a solidão dos caminhos para os melhores exercícios espirituais, não só relia velhos pergaminhos que continham os princípios do Evangelho e as narrativas dos apóstolos, como exercitava as mais sadias meditações, nas quais deixava o coração evolar-se em preces cariciosas ao Senhor. E olha a nossa Célia sempre nos dando, então, aqui o testemunho, sempre nos dando exemplo. Ela bem entendeu a mensagem de Jesus Cristo, porque ela não sabe ainda, ela é tão ingênua que ela não percebeu que o Epifânio só deu essa tarefa a ela para afastá-la, porque ele não gosta dela, porque ele acredita que ela seja um empecilho para que ele continue ali com a fascinação dele, mandando ali a todo mundo com mão de ferro. E aí então ela, ao invés de também quando ela viu andar tudo isso com 2 cestos carregados, ela que não é um homem, é uma mulher, então ela então, ao invés dela reclamar e falar para ele, olha, não vai ser possível, eu preciso de mais uma pessoa para me ajudar, ou então eu coloco outra pessoa no meu lugar. Ela não, como é que ela fez? Ela pegou esse limão e fez uma limonada. Ela aproveitava então a solidão desses momentos para exercícios espirituais, ou seja, para melhorar então aquilo que ela veio fazer, que é evoluir. No mosteiro, todos os irmãos respeitavam-na. Por seus atos e palavras, ela centralizava os afetos gerais que lhe cercavam o espírito de consideração e de amor desvelado. 3 anos passaram sem que um só dia desse prova de desânimo ou de revolta, de indecisão ou de amargura, consolidando cada vez mais suas tradições de virtude irrepreensível. Nós vimos ali no início do livro, quando ela teve aquela conversa com o avô dela, que eles se identificaram como almas velhas, como espíritos muito andados já. Porque a única diferença entre um que está agindo como o Epifânio e um que age como a Célia, eu acredito que seja o tempo que ele levou para expandir a consciência. E isso eu acredito que normalmente vai com o tempo mesmo. Então, quantas vezes a gente se reencarna, como a gente está atento aos detalhes para perceber as fichas que vão caindo e para ir melhorando a cada dia. Então aqui ela mostrando que realmente ali no início o avô dela disse que ela era um espírito que tinha, ele é um idoso já nessa vida, e ela uma jovem, uma menina, mas que os dois deveriam ter mais ou menos a mesma idade espiritual. Já os pais dela eram jovens, eram crianças. É por isso que quando ele morreu ali no leito de morte, ele pediu a ela que cuidasse dos pais. E é por isso então que ela deu aquela prova, aquele testemunho grandioso quando ela saltou no precipício que a mãe dela seria jogada, falando de forma figurativa, e é por isso que ela se vê nessa situação agora. Na povoação mais próxima, igualmente, onde os serviços do mercado a convocavam ao cumprimento do dever, todos lhe apreciavam os generosos dotes d'alma, mormente na hospedaria em que pernoitava 2 vezes por semana. Acontece, porém, que Menênio Túlio, o hospedeiro, tinha uma filha de nome Bruneilda, que reparara os belos traços fisionômicos do irmão Marinho, tomada de singulares impressões. Embalde se ataviava para lhe provocar a atenção sempre voltada para os assuntos espirituais, irritando-se intimamente com a sua afetuosa indiferença, sempre cordial e fraterna. Aqui a gente lembrando novamente que é a Célia, nós sabemos que é a Célia, mas ela está ali vestida em roupas, em trajes masculinos, ela é para todos o irmão Marinho. Então a filha do dono da pensão ali que ela dorme, a Bruneilda, ela não sabe disso, então ela está tentando conquistá-lo. Longos meses transcorreram sem que Bruneilda pudesse desvendar o mistério daquela alma esquiva, cheia de beleza e delicada masculinidade, aos seus olhos, enquanto o irmão Marinho, dentro de suas elevadas disposições espirituais, nunca chegou a perceber a bastardia dos pensamentos e intenções da jovem, que tantas vezes o cumulava de gentilezas cariciosas. Então, para Célia, isso era tão longe de poder ser uma realidade que ela nem percebeu.
porque ela sabe que ela é uma menina. Foi então que Brunilda, desenganada nos seus propósitos inconfessáveis, passou a relacionar-se com um soldado romano, amigo do pai e da família, recém-chegado da capital do império e cheio de ousadias e atitudes insinuantes. Em breve, a filha do estalajadeiro inclinava-se para o desfiladeiro da perdição, ao passo que o sedutor da alma inquieta e versátil dela se ausentava propositadamente, regressando a Roma depois de obter o consentimento dos superiores. Abandonada à sua prova aspérrima, Brunilda procurou disfarçar os angustiosos pensamentos íntimos. Com a alma tomada de inquietações em face da severidade dos princípios familiares, desejava morrer de modo a eliminar todos os resquícios da falta e desaparecendo para sempre. Faltava-lhe, porém, o ânimo para realizar tão odioso crime. Então, aqui a gente vê que mais uma pedrinha ali no sapato da Célia, não é? Porque agora, então, a Brunilda, que arrumou um namorado ali, depois que ele resolveu tudo que ele queria com ela, ele voltou para Roma e deixou ela ali. Eu já até imagino o que é que ela vai resolver, já que ela pensou em se matar, mas não teve coragem. Então, vamos ver o que é que ela vai fazer. Dia chegou, contudo, em que não mais pôde ocultar aos olhos paternos a realidade. Recolhendo-se ao leito na véspera de receber o fruto dos amores dela, foi obrigada a cientificar Menênio de quanto ocorria. Tomado de dor selvagem, o coração paterno obrigou a filha a confessar-se plenamente a fim de poder vingar-se. Brunilda, contudo, no instante de revelar o nome de quem a infelicitara, sentiu o pavor da situação, dizendo caluniosamente: meu pai, perdoai-me a falta que vos desonra o nome, respeitável e impoluto, mas quem me levou a transigir tão penosamente com os sagrados princípios familiares que nos ensinastes foi o irmão Marinho, com a delicadeza capciosa dele. Menênio Túlio sentiu o coração abrir-se em chaga viva. Nunca poderia imaginar semelhante coisa. O irmão Marinho consolidara no conceito dele as mais confortadoras esperanças e ele confiava na conduta dele como confiaria no melhor dos amigos. Mas ante a evidência dos fatos, exclamou em voz ríspida: pois bem, minha casa não ficará com essa mancha indelével. Tua prevaricação não desonrará o nome da minha família, porque ninguém saberá que acedeste aos propósitos criminosos do infame. Eu mesmo levarei a criança a Epifânio, a fim de que os sequazes dela considerem a enormidade desse crime. A fim de que seus sequazes se considerem a enormidade deste crime. Se tanto for necessário, não desdenharei empunhar a espada em defesa do círculo sagrado da família, mas preferirei humilhá-los, devolvendo ao sedutor o fruto da covardia dele. Ou seja, então aqui o pai da Brunilda, que disse que é o irmão Marinho, o pai do filho dela, é o irmão Marinho que a desonrou, então ele decidiu, não vai nem matá-lo ainda por enquanto, ele vai só levar para o convento a criança e assim entregar ao Epifânio, a fim de que os sequazes do Epifânio considerem a enormidade desse crime. Ou seja, ele deixa que o próprio Epifânio ele deve conhecê-lo, a fama dele, ele mesmo vai tratar disso, vai punir da forma correta o irmão Marinho, então, que foi capaz dessa covardia. E aí a gente se pergunta, a Célia é impossível, ela é uma mulher, ela não poderia ter engravidado outra mulher. Então, será que ela vai usar desse recurso agora para mostrar a inocência dela? Mais um capítulo, então, aqui da saga da Célia, vamos ver. Com efeito, dissimulando a dor imensa do coração e do lar, Menênio Túlio, no dia seguinte, ao alvorecer, marchou para o mosteiro, levando consigo um pequeno cesto, de que um mísero pequenino era o singular conteúdo. Chamado à portaria pelo irmão Filipe, quando o sol ia alto, a fim de atender à insistência do visitante, o superior da comunidade ouviu os impropérios de Menênio com o coração gelado de rancor.
Cientificado de todas as confissões de Bruneilda em relação a Marinho, mestre Epifânio mandou chamá-lo à presença dele com a brutalidade dos seus gestos selvagens. E aí eu acredito que agora o mestre Epifânio ficou contente, porque ele encontrou um ponto. Ali nós vimos ali nas páginas anteriores que ele tinha muita raiva do Marinho, do irmão Marinho, a Célia, porque ele não tinha encontrado nada que o desabonasse. E agora pronto, ele tem o que ele queria. Irmão Marinho, exclamou o superior para a filha de Ovídio que o escutava, amargurada e surpreendida. Então é assim que demonstras gratidão a esta casa? Onde se encontram tuas avançadas concepções do Evangelho que não te impediram de praticar tão nefando delito? Recebendo-te no mosteiro e confiando-te uma missão de trabalho neste retiro do Senhor, depositei nos teus esforços uma sagrada confiança de pai. Entretanto, não hesitastes em lançar o nosso nome ao escândalo, enxovalhando uma instituição que nos é sumamente venerável ao espírito. Observando a miserável criança junto do estalajadeiro que lhe não correspondia à saudação, a jovem interrogou enquanto Epifânio fazia uma pausa. Mas do que me acusam? Ainda o perguntas? Revidou Menênio Túlio de faces congestas. Minha desventurada filha revelou-me a atuação torpe, não vacilando em levar ao meu lar honesto a lama da tua concupiscência. Estás enganado se supões que minha casa vai acolher o fruto criminoso das tuas desregradas paixões, porque esta miserável criança ficará nesta casa, a fim de que o pai infame resolva sobre o destino dela. Depois de pronunciar estas palavras acrescidas de impropérios ao suposto conquistador da filha, o estalajadeiro retirou-se ante o pasmo de Célia e de Epifânio, deixando ali a criança mísera em completo abandono. A jovem compreendeu num relance que o mundo espiritual exigia um novo testemunho de sua fé, e enquanto caminhava quase serenamente para tomar nos braços o inocentinho, o superior da comunidade a advertia colérico. Irmão Marinho, esta casa de Deus não pode tolerar por mais tempo a tua escandalosa presença. Explica-te. Confessa tuas faltas a fim de que a minha autoridade possa cuidar das providências oportunas e necessárias. Célia, em poucos instantes, mergulhou o pensamento dolorido nas meditações indispensáveis e, valendo-se da mesma fé intangível e cristalina que lhe havia orientado todos os penosos sacrifícios do destino, exclamou com humildade: Pai Epifânio, quem comete um ato dessa natureza é indigno do hábito que nos deve aproximar do Cordeiro de Deus. Estou pronto, pois, a aceitar com resignação as penas que a vossa autoridade me impuser. Ou seja, mais uma vez ela ali se colocando agora não como mãe, mas como pai de uma criança que não é dela. Ou seja, mais uma vez ali ela entendendo que esse é o momento do sacrifício que está sendo pedido a ela, não porque Deus esqueceu dela, não porque Deus quer nos ver sofrer, mas que ela está tendo uma oportunidade de, como o avô dela disse, ali em uma das conversas deles, nas páginas anteriores, de se limpar. Às vezes a gente mergulha a nossa consciência em um lodossal, a gente sai tão sujo que Deus nos dá a oportunidade de nos limpar. E às vezes a ducha, ela é muito forte, ela é como aquela ducha de carro ali, ela vem forte, ela bate forte mesmo. E aí se a gente gritar, se a gente não quiser, aí fica mais difícil. Se a gente não entender que é uma limpeza que Deus está proporcionando para a gente, para que nós possamos voltar a brilhar como seres infinitos divinos que somos, a gente que veio para essa caminhada e acabou ficando assim muito atraído pela sombra, e por isso a gente acaba se assim lameando. Aí então nesse momento desse sacrifício a gente entende que é um sacrifício que a gente está fazendo por nós mesmos e não a pedido de Deus de forma vazia. Então aqui mais uma vez ela diz, ela aceita com resignação as penas que a vossa autoridade me impuser, sabendo com certeza absoluta que dessa vez ela não teve nada com isso.
Pois bem, replicou o superior na sua orgulhosa severidade. Deve sair imediatamente do mosteiro, levando contigo essa criança miserável. Nesse instante, porém, quase todos os religiosos se haviam aproximado, observando a relevância da cena. Custava-lhes crer na culpabilidade do irmão Marinho, que ali se encontrava humilde, evidenciando a mais consoladora serenidade no brilho calmo dos olhos úmidos. Então, os irmãos, os outros religiosos, que não estavam fascinados pelo mal, pelas trevas, como estava o pai Epifânio, eles entenderam, nossa, pode ser uma armadilha, não é possível, nós conhecemos o irmão Marinho. Porém, o pai Epifânio, tudo que ele buscava era uma oportunidade de se livrar dele, porque ali, com o irmão Marinho ali dentro, ia ficar um pouco mais difícil para ele exercer, então, a tirania dele, que ia completamente contra os ensinamentos de Jesus Cristo, que é o que deveria estar acontecendo ali, já que era um mosteiro. E sentindo que todos os companheiros eram simpáticos à causa dela, a filha de Ovídio, com uma inflexão de voz inesquecível, ajoelhou diante de Epifânio e pediu: meu pai, não me expulseis desta comunidade para sempre. Não conheço as regiões que nos rodeiam. Sou ignorante e encontro-me doente. Não me desampareis, considerando a palavra do Divino Mestre, que se afirmava como o recurso de todos os enfermos e desvalidos deste mundo. Se tenho a alma indigna de permanecer neste retiro de Jesus, dai-me a permissão de habitar o casebre abandonado ao pé do horto. Eu vos prometo trabalhar de manhã à noite no amanho da terra, a fim de esquecer meus desvios. Pai Epifânio, se não me concederdes esta graça, por mim, concedei-a por este pequenino abandonado, para quem viverei com todas as forças do meu coração. Gente, uma coisa que me ocorre aqui, eu confesso já li esse livro, mas não me lembro. Lembra que ali, quando ela teve quando ela pegou a criança que ela acreditava ser da mãe dela, nós vimos depois que era a reencarnação do Ciro. E ali, naquele encontro que ela teve com ele no sonho, ele disse que se pudesse voltaria. Será que é o Ciro de volta? Mas vamos ver depois. Chorava copiosamente ao fazer a dolorosa rogativa. No íntimo, o orgulhoso Alfídio Prisco, que desejava aplicar o evangelho à maneira dele, quis negar. Mas, num relance, notou que todos os companheiros da comunidade estavam comovidos e apiedados. Não resolverei por mim, clamou exasperado. Todos os membros do mosteiro deverão considerar estranha e descabida a tua solicitação. Todavia, consultados os companheiros para quem a jovem caluniada erguia os olhos súplices, houve um movimento geral favorável à filha de Ovídio. Epifânio não conseguiu a desejada recusa e, endereçando aos benfeitores dela um carinhoso olhar de agradecimento, o irmão Marinho abandonou o recinto, erguendo corajosamente a criancinha nos braços e retirando-se para a choupana abandonada ao pé do imenso horto do mosteiro. Dessa vez, Célia não se entregou à peregrinação por caminhos ásperos, mas só Deus poderia testificar dos imensuráveis sacrifícios dela. Com inauditas dificuldades, buscou adaptar-se com o pequenino à nova vida, à custa dos mais ingentes trabalhos na soledade dolorosa dela, a cujas angústias alguns irmãos do mosteiro estendiam mãos carinhosas. Lembrando-se de Ciro, cercava o pequenino de todos os cuidados, esperando que Jesus lhe concedesse forças para o integral cumprimento de suas provações. Durante o dia trabalhava exaustivamente no cultivo das hortaliças, aproveitando os crepúsculos para as meditações e os estudos, que pareciam povoados de seres e de vozes carinhosas do invisível. Dia houve em que uma pobre mulher do povo passava pelo sítio a pé, com um filhinho quase agonizante, buscando as estradas de Alexandria à cata de recursos. Era de tarde. Batendo à porta humilde do irmão Marinho, este lhe levantou as fibras da alma batida, convidando-a às preciosas meditações do Evangelho. Solicitado com insistência pela humilde criatura para impor as mãos, qual faziam os apóstolos de Jesus sobre o doentinho, tal o ambiente de confiança e de amor que sabia criar com as palavras dela, Célia, entregando-se a esse ato de fé pela primeira vez,
teve a ventura de observar que o pequeno agonizante recuperava o alento e a saúde num sorriso. Então, a mulher do povo prosternou-se ali mesmo, rendendo graças ao Senhor e misturando suas lágrimas com as do irmão Marinho, que também chorava de comoção e agradecimento. Desde esse dia, nunca mais a casinhola do horto deixou de receber os pobres e aflitos de todas as categorias sociais que lá iam rogar as bênçãos de Jesus, através daquela alma pura e simples, santificada pelos mais acerbos sofrimentos. E é dessa forma que se conclui, então, essa última parte do 4º capítulo de Minturnes a Alexandria, em que nós vemos, então, a Célia mais uma vez ali, com mais uma prova em que ela tira 10. Mais uma vez, ela não decepciona a Jesus Cristo, ela não decepciona todos aqueles que estão contando que ela dê sempre o testemunho que ela precisa dar, que ela veio dar. Que foi pedido ali ao senador Públio Lentulus no livro Há 2000 anos, que ele desse prova de humildade e, como que fala, quando a gente renuncia, e ele não conseguiu. E ela que com certeza, cada vez, cada prova que vem, ela sai mais linda, mais limpa, mais vitoriosa no trabalho, na missão que ela veio fazer de estar evoluindo, tá? Limpando a própria aura, o próprio tá voltando a brilhar, com certeza, porque eu acredito piamente que ninguém, na frase do Emmanuel, nesse mundo de injustiça não há injustiçados. Então, se a gente vê alguém passando por alguma situação que parece injusta, a gente pode ter certeza que se isso fosse injusto é porque Deus também seria injusto. E para mim isso é impossível. Deus é justiça, amor e abnegação total. Por isso Ele nos permite, Ele nos dá a oportunidade de passar tudo isso que a Célia está passando com tanta beleza. Tá tirando 10. Tá bom, gente? Então concluiu aqui na minha opinião, tá? Concluiu isso aqui, então, o 4º capítulo. No próximo vai ser o caminho expiatório. Eu espero que você continue vindo comigo para que a gente veja como é que continua essa saga da nossa querida Célia, que abre, então, aqui a vida dela através de Chico Xavier e Emmanuel para nos ajudar, nos mostrar como é que a gente, observando o outro, a gente já vê e não precisa a gente cair no mesmo buraco. Como é que a gente pode ser sábio, aquele que não precisa errar para aprender, mas vê o outro errando e já aprendeu. Eu tenho certeza absoluta, na minha forma de entender, que é esse o objetivo dos livros de Chico Xavier, Emmanuel. Então, eu espero que você, se gostou, se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, muito obrigada. Se você sentir de deixar seu like também, eu te agradeço. Se você quiser entrar lá no meu canal, eu tenho os outros livros do Chico que eu deixo ao longo desse vídeo, desculpem, que é o Boa Nova, o Paulo Estevão e o Há 2000 anos. Eu deixo aqui nesse vídeo as playlists, se você quiser ver. E se você quiser, tem outros livros lá também, outros vídeos. Se você se sentir também, se for leve e você quiser se inscrever, eu agradeço muito, tá? E até o próximo vídeo. Obrigada, tchau!